o último dia de Jesus na terra, antes dele ressuscitar, claro. Depois ele passou mais 40 dias, mas vamos dizer assim, talvez a parte mais tensa do evangelho, né? A parte mais triste, é esse momento aí da crucifixão de Jesus. Aí, eu queria começar, então vamos começar pegando Marcos 15, já que a gente vai ler Marcos 15 aí inteiro. Então, quem pode ler aí os primeiros 15 versos? São versos pequenos, então não é um texto muito grande. Não. Mas quem pode ler para nós é os primeiros 15 versos de Marcos 15, de 1 a 15. Viu, Rogério? Você que está chegando hoje aí, a gente faz ao vivo, né? Pelo Instagram, tá? Só para você saber. Então você vai ficar famoso, se você ler aí. Então vai lá, lê alto para todo mundo ouvir. Tá. Você fica em pé? Não, se você ler alto, tá bom. Tá bom. 15, de 1 a 15, hein? Logo pela manhã entrarão em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio. E amarrando Jesus, levaram-no e entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou. És tu, ó rei dos judeus? Respondeu Jesus. Tu o dizes? Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo. Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que ele pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Vinda a multidão, começou a pedir que lhe fizesse como de costume. E Pilatos lhe respondeu dizendo: Quereis que eu vos solte, o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Mas estes incitaram a multidão no sentido de que lhe soltasse, de preferência Barrabás. Mas Pilatos lhe perguntou: Que farei então? Deixe a quem chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam: Crucificam. Mas Pilatos lhe disse: Que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais alto: Crucifica-o. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás. E após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. A gente percebe aqui uma preocupação dos sacerdotes, os fariseus, em dar um fim em Jesus, de que Jesus fosse punido. Mas, ao mesmo tempo, nós tínhamos um assassino aqui, que era Barrabás. Vamos dizer assim, uma pessoa que fazia badernas, chegando a matar uma pessoa, era um assassino. E por que eles estavam tão preocupados em punir Jesus e não estavam nem aí para Barrabás? Não, Barrabás, solta Barrabás, deixa ele. Por que essa diferença, né? Esses, vamos dizer assim, dois pesos, duas medidas. Jesus, que era uma pessoa acusada até de né? Talvez, eu não sei qual que era a gravidade da acusação de Jesus em relação à acusação de assassinato, como que era de Barrabás. Mas pra gente era uma acusação mais leve do que a de assassinato. Mesmo assim, eles não estavam nem aí para Barrabás. E estavam preocupados com Jesus. Por que, Evelyn? Pode falar, fala bem alto aí. Primeira questão é a inveja, né? Como o verso bíblico diz, né? Dos principais sacerdotes. E eles provavelmente incitaram ou até subornaram muitos da população. Segundo, também que Satanás agiu em algumas pessoas, né? Então, juntando isso, eles fizeram uma coisa assim, irracional. Como assim eu vou soltar alguém que não fez nada assim de tão grave? Não fez nada, quer dizer, não tinha feito nada de grave, né? Mas assim, mesmo se falasse, eu tô falando que eu sou rei dos judeus, tá, mas não é nada comparado a um crime de morte, né? Exatamente.
Então, a Evelyn falou aqui inveja. Os sacerdotes sentiam inveja de Jesus. Quem aqui sente inveja? É difícil, né? Assim, você perguntar para um monte de gente, levanta a mão quem já sentiu inveja ou sente inveja. Aí pedir para as pessoas levantarem a mão, quem que vai levantar? Porque inveja é uma coisa assim que a gente enxerga como algo muito baixo, né? Uma pessoa que sente inveja é como se ela fosse menor do que os outros e ela quisesse ser igual aos outros, só que ela sabe que não pode, então ela quer atacar o outro e rebaixar o outro, porque o outro é melhor que ela. Ninguém quer assumir que é invejoso. Acompanhando esse pensamento de inveja e tudo mais, eu comento o seguinte: Satanás está agiu com Jesus fortemente, do jeito que ele agiu no céu, quando ele era Lúcifer. Conseguiu tirar a terça parte dos anjos. De onde? Onde que existia mal? Onde que ele achou mal lá no céu? E aqui na terra, já que ele implantou o mal, ele coloca o mal na cabeça de todo ser humano. O ser humano quer sentir que ele é o melhor. Não, eu sou o melhor. Jesus veio para ser rei, vamos matar ele logo. Então isso aí é o tipo de inveja mesmo. Eles não queriam que Jesus se aparecesse. Porque eles queriam aparecer. Né? Eles queriam se aparecer. Então quando Jesus estava fazendo tudo aquilo que ele fez, nós sabemos milagres e tudo, eles sentiam, peraí, esse aí já conseguiu a multidão, e a multidão atrás de Jesus, junto com Jesus, né? E eles queriam a multidão atrás deles. É lógico. Então o diabo implantou o mal e ele faz a pessoa, o ser humano, ver o mal. Se você faz uma coisa pro bem de fulano e tal, eu olho pro Eric e falo, puta, você viu o que o Eric fez? Parece que, não sei lá o quê. Vê mal no que o Eric fez, em vez de ver o bem. É isso que eles viam em Jesus. Eles viam Jesus e achavam que não, era nós somos bons, nós somos melhor, vamos matar ele. Então assim, Barrabás não era uma ameaça para eles. Barrabás matou alguém lá que não tinha nada a ver com eles, certo? E tudo bem, coitado, morreu lá, não afeta a minha vida. Agora Jesus afeta a minha vida. Porque se Jesus se destacar, eu vou deixar de ser o bom. Ele vai passar a ser o bom. Eu quero ser o bom, entendeu? E na verdade, assim, quando o Messias viesse, o protagonismo passaria para o Messias e não para eles. O que você me diz aí, Alisson? Bem, eu vejo assim que existe uma ironia, né? Até a lição fala sobre a ironia, né, que existe nessa lição, toda essa lição dessa semana foi falando sobre a ironia de Pilatos chamando Jesus de rei. Você é rei de judeus, sendo que ele pegou uma coisa que os judeus estavam falando, ele colocou como ironia para meio que afetar os judeus ali, mas falando a verdade, meio que pronunciando a verdade, e ele sabia que aquilo era verdade. Até os próprios judeus sabiam que aquilo era verdade, só que eles já tinham ido tão mal no pecado, tinham feito tanta coisa errada, que eles já não queriam mais voltar atrás. Também pelo orgulho e pela também vaidade e toda... Você falou aí sobre a questão da inveja, né? A inveja faz com que a pessoa queira ser sempre maior, né? Queira ser maior, fazer coisas maiores do que o outro está fazendo. E Jesus, nas coisas simples que ele fazia, ele fazia muito mais do que os líderes judeus. E ele... na simplicidade dele, ele, digamos assim, atraía multidões. Falava como pessoa, um conhecimento profundo, sendo que nunca participou lá do Sinédrio, né? Nunca foi um líder judeu. Então, assim, isso fazia com que eles ficassem irados, né? Como é que pode uma pessoa vir de Nazaré fazer tudo isso? Então... Pessoa pobre ainda, né? Pobre, uma pessoa que não tem nada, como é que pode... tá falando essas coisas, tá achando que sabe mais que eu, né? Você sabe quem eu sou? Tipo, fica... Eles achavam que o Messias seria um deles. Agora vem um cara lá, cafundó do Judas lá. Como assim? Não. Inaceitável.
um pobre, né? Mas assim, aí fala também da ironia de soltar Barrabás, né? Sendo que as pessoas ali sabiam o que Barrabás fez. Ele era assassino, tudo. Mas Jesus, ele simplesmente, ele estava, digamos assim, digamos assim, fazendo com que os líderes judeus odiassem ele, mas por nada que, digamos assim, pudesse ser acusado à morte, né? Mas, pelo que se fala, parece que onde Areópago, sei lá, onde foi reunido, onde Jesus estava lá para ser acusado, os líderes judeus reuniram as pessoas para acusar, subornaram as pessoas para pagar ali e falarem mal de Jesus. E aí, por mais que o Pilatos ali estava meio que, não, mas eu não vejo mal nele algum, não vejo mal nele e tal, e as pessoas, incentivadas pelos líderes, continuaram a querer matar Jesus. E tanto é que Pilatos ali, que é outra ironia, né? Que ele sabia que estava errado, que Jesus que não era certo, aí ele mandou os líderes, façam o que vocês quiserem com ele, né? Então só para assim, para identificar, eu acredito, tá? Eu acredito que todos nós já sentimos inveja em algum momento da nossa vida. E claro que eu não vou falar por vocês, né? Eu falo por mim. Sabe aquele sentimento, assim, de que às vezes você está numa posição, aí alguém faz uma coisa melhor do que você. Você fala, cara, né? Essa posição que eu tenho, talvez eu vá perder agora. Eu tenho que fazer alguma coisa para me manter nessa posição. Às vezes um colega do seu trabalho faz uma coisa melhor do que você, né? Às vezes, sei lá, para quem num ambiente de igreja, uma pessoa que canta, o fulano foi lá e cantou melhor que eu. Eu não cantei tão bem. Eu não preguei tão bem, o outro pregou melhor. E aí fica um sentimentozinho assim, de incômodo. Isso é inveja. Isso é inveja. Agora, a escolha que você tem é o que você vai fazer com esse sentimento. Você vai pecar se você agir baseado nesse sentimento. Se você simplesmente tiver o sentimento e falar, não, isso é coisa do capeta, tchau. É uma coisa. Agora, se você fizer igual os fariseus fizeram, os sacerdotes foram e mataram Jesus por causa de um sentimento de inveja, aí você está pecando. Entende? E é normal, gente. A menos que você seja o Superman, Mulher Maravilha, sempre vai ter alguém melhor que você. Sempre vai ter um vendedor melhor que você, né? Sempre vai ter uma cantora melhor que você. Uma médica melhor, sempre vai ter. A gente tem que aceitar isso, que a gente não é o melhor. E tudo bem. Perceba que quando os fariseus mataram Jesus, o que eles fizeram? Jesus morreu, o cordeiro, que era morto, deixou de fazer sentido, o véu se rasgou de cima a baixo, e eles passaram a ser irrelevantes de verdade. Então o que eles queriam evitar, eles causaram. Eles queriam evitar a irrelevância, eles se tornaram irrelevantes. O templo parou de fazer sentido e eles pararam. Os sacerdotes pararam de fazer sentido o serviço deles. Para vocês pensarem, então assim, se eles ficassem na deles, né, o Messias iria então, né, ser alguém de destaque lá, não sei o que aconteceria se eles não matassem Jesus. Não sei, a gente não sabe, não imagina. Mas com certeza, né, provavelmente eles estariam no céu. Provavelmente eles teriam tido uma vida muito melhor do que eles tiveram aqui na terra, né? Porque depois deles crucificarem Jesus, eu tenho quase certeza que a vida deles passou a ser um lixo de vida. Eles mataram Deus. Acabou a vida dos caras, né? Engraçado que qual o nosso sentido aqui na Terra, né? Qual o sentido que a gente que é que leva você a fazer as coisas? Muitas vezes a gente fica pensando, às vezes porque isso me agrada, porque isso pode
me trazer um pouco mais de status, ou isso pode me dar uma vida melhor e tal. Mas qual é o nosso real sentido aqui na Terra, né? É dar glórias a Deus. Tudo que façamos, temos que dar glórias a Deus. Aqueles líderes judeus ali, eles queriam dar glórias a si mesmo. Eles só queriam fazer tudo que eles faziam era para exaltação própria. E aí, quando você leva ali, vê tudo que eles estavam fazendo ali, era simplesmente porque a glória, eles não queriam que Jesus tivesse a glória, que eles fossem glorificados. Então, quando a gente tira o sentido real da nossa vida, quando a gente não faz aquilo que realmente Deus nos mandou fazer, a gente está indo para um lugar onde, digamos assim, sendo guiados pelo outro pai, né? Digamos assim, Barrabás até tem falando que Barrabás, o nome Bar é filho, é filho, né? E o Aba, no caso, seria pai. É filho do pai. Só que Barrabás significa filho do pai, digamos assim, deste mundo, né? Digamos assim, e Jesus era o filho do Pai Celestial, né? Então, quando a gente tenta fazer a nossa própria vontade, a gente está sendo, digamos, como Barrabás. E aí mostra também o sentido de que Jesus foi entregue para ser morto no lugar de Barrabás, sendo que Barrabás que deveria ser morto. E aí faz o sentido da nossa vida também, né? Apesar de, digamos assim, não somos filhos do Pai, mas estamos, digamos, fomos separados pelo pecado, nós fomos também transferir, Jesus pagou o preço que seria nosso. Esse é o sentido também da lei daquele momento ali, né? Nós somos Barrabás, né? Eu sempre continuo a conversa, Aí, Jamil, né? vai lá. Quase. Assistindo o vídeo do Batista, ele comparou Barrabás, caminho largo, e Jesus, caminho estreito. 2 caminhos. Eles escolheram Barrabás, caminho largo, em vez de escolher Jesus, que é o caminho estreito. O Barrabás, caminho largo. Agora eu queria que vocês olhassem a gente se colocou agora no lugar dos sacerdotes, invejosos. Agora, nos colocando no lugar de Jesus. Primeiro, ele foi acusado de blasfêmia. No Sinédrio, ele foi acusado de blasfêmia, certo? Por que ele não blasfemou? Porque ele era Deus. Deus não pode blasfemar. Né? Porque assim, é pecado você se colocar no lugar de Deus. Mas se você é Deus, você pode fazer isso. Né? E aí, lá, para os romanos, ele foi acusado de quê? De querer ser o rei. O rei de onde? Sei lá, da Judéia, talvez. Mas ele era o rei do universo. Então, na verdade, as pessoas diminuíram ele. Ele foi diminuído. E ele foi diminuído abaixo de Barrabás. Barrabás, que era um assassino. Ele foi considerado menos importante, mais digno de morte do que Barrabás. Ele foi colocado no pior dos piores lugares. E isso vai acontecer. Isso vai acontecer com a gente. Muitas vezes. A gente vai ser visto como alguém muito pior do que a gente é. Só que se a gente parar para pensar, na verdade, como a gente é pecador, a gente é ruim mesmo, gente. Dificilmente alguém vai ser injusto com você a ponto de te rebaixar abaixo do que você realmente é como pecador. Sabe? E Jesus foi a única pessoa que foi injustiçada nesse ponto. Ele era Deus, ele nunca pecou. E ele foi, então, totalmente rebaixado. Então, quando você se sentir rebaixado, pensa, não, eu sou isso mesmo. Mas por Jesus eu vou superar, passar por cima disso, porque Jesus em mim é muito maior do que tudo isso. E vamos pra frente. Né? Pode falar, o microfone tá com a... Eu achei um fenômeno interessante sobre Jesus, que ele... Tem uma frase hoje que a gente ouve às vezes, eu não tenho certeza se é César que é usado nessa frase, mas diz assim que a mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer ser honesta. É muito usado hoje isso para falar do marketing, porque todo mundo hoje está envolvido com marketing, não tem como não falar. Todo mundo está envolvido com mídias sociais. Então, se você é bom,
você tem que parecer ser bom. Se você, enfim, a imagem faz toda a diferença. Só que Jesus, ele poderia vir com a melhor imagem de todas. E ele foi anti-marketing. Ele não veio preenchendo os requisitos de marketing para atrair as pessoas. Pelo contrário. Mas ele era bom. Ele era Deus. Então isso é interessante porque parece que Jesus ele fez uma estratégia para que somente as pessoas que realmente procurassem fossem entender a real imagem dele. Até por isso a questão das parábolas que ele fala, né? Ele falou por parábolas justamente para que só as pessoas sinceras se juntassem a ele de verdade. Sim. Mesmo assim, veio Judas. Então, eu acho assim que, em parte, essa questão de ele ter sido muitas vezes rebaixado é porque a sociedade, tende a ter um olhar muito superficial, muito distorcido. A gente não procura muito o conteúdo das coisas. A gente procura aquilo que parece. E a gente tenta parecer. Inclusive, tem até estudos que mostram que as pessoas que têm menor condição financeira, aquilo que tem de dinheiro, gasta muito com aquilo que vai aparecer para os outros. A pessoa não tem condições, mas ela tem um iPhone. A pessoa não tem condições, mas ela tem, sei lá, o melhor carro possível dentro do que ela consegue financiar. Porque a regra geral do jogo é essa. Sempre foi. Ontem, por um acaso, por exemplo, eu estava lendo Isaías, que eu estou lendo o livro de Isaías, e estava vendo lá uma citação em que Deus estava dizendo assim que nos tribunais não é feito justiça. Na verdade, os líderes acabam atrapalhando a defesa da pessoa que está lá no tribunal para justamente poder condenar ela. Então, assim, nada de novo realmente acontece hoje. A única coisa é que a gente tem uma tecnologia que antes não tinha, mas, cara, é tudo igual. E o ser humano continua sendo superficial. E Deus aparece de forma superficial na imagem dele, para que somente aqueles que realmente forem diferenciados em buscar conteúdo encontrem a verdadeira imagem dele, que ele quer colocar e printar, né, nos nossos corações. Então vamos lá, vamos continuar aqui em Marcos. Marcos 15, 16 a 20. Marcos 15, 16 a 20. Quem pode ler aí? Marcos 15, 16 a 20. Ó, o Rogério vai ser o leitor hoje, Rogério? Vai lá. Então os soldados o levaram. Mais alto, vai. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o Pretório, e reuniram todos os destacamentos. Vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram na cabeça. E o saudavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Davam-lhe na cabeça com caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora, com o fim de o crucificarem. Percebam que os soldados, eles infringiram a Jesus não somente dor física, mas foi talvez assim, trazendo para a linguagem jurídica, né, foi um assédio moral. Porque, colocaram uma coroa de espinhos nele. E começaram a falar, Rei dos Judeus, e fingir que estavam adorando. Estavam caçoando dele. Mas disse que adorava mesmo, né? Faziam assim. Se curvavam. Adoração, O verso aqui fala, adoravam a Deus, adoravam a eles, né? Botava a coroa de espinho e chicoteava e adorava. Que ironia. E pegaram um caniço, seria o cetro dele, e batia na cabeça dele. Sabe o que me lembra isso? O que me lembra isso é quando eu ia para a escola. Não sei se vocês já assistiram aqueles filmes que tem os valentões que chegam, né? E chega lá, empurra e bate. Aí tá, o guri tá comendo lá, chega lá e pega o sanduíche do cara, cospe no sanduíche. E acontecia muito comigo quando eu ia na escola. Eu lembro que tinha um guri lá que ficava jogando um papelzinho na minha cabeça, né? E aí
Aí na hora do intervalo vinha, e japonês, empurrava assim. Né? Uma vez pegou eu assim, me levantou, me colocou contra a parede, sabe? E ficava tirando sarro e rindo. E era muito sofrimento, né? Só que o que acontece? Eu queria saber, né, ter coragem para dar um soco na cara daquele indivíduo. Jesus podia fazer isso aqui, ó. Nem com esse dedo aqui, com esse dedo aqui, ó. Ele podia olhar para aqueles soldados, eles iam derreter. Eles podiam derreter, podiam congelar, podiam explodir, podia virar fumaça, qualquer coisa. Jesus podia fazer assim, ó, e eles iam... Mas ele não fez. E o bullying que Jesus sofreu foi muito maior que o bullying que qualquer um aqui talvez tenha sofrido. Enfiar um espinho na sua cabeça, depois ainda bater com o negócio na sua cabeça. E eu pergunto, por que cargas d'água Jesus suportou isso? Até tamanho, né? Da Maria, né? Por que Jesus passou por isso? Se ele poderia ter matado aqueles soldados? Por que Jesus escolheu passar por isso? Ele veio para cumprir a missão dele, né? Ele veio para cumprir a missão dele, era sofrer por amor para salvar. Ele estava focado, Jesus estava focado, ele estava pensando no Jamil lá. Cara, se eu não resistir aqui firme, não vou conseguir levar o Jamil para o céu. Então a gente tem que pensar nisso, que quando a gente estiver sofrendo, que Jesus sofreu muito mais, mas ele podia ter feito alguma coisa. É diferente, a gente muitas vezes é impotente. Nós não podemos. Jesus podia, e ele escolheu não se livrar, porque ele queria levar a gente para o céu. Sem contar também que diz que era em torno de 200 a 600 soldados ali, né, que ficavam batendo e fazendo... Eles diziam que os romanos tinham experiência em matar. E aí, esse tanto de soldado, tudo, digamos, judiando de Jesus ali, batendo e escarnecendo, e tudo isso, digamos, era uma violência, digamos assim, excomungal, né? Tipo, não era um grupinho de 10 pessoas batendo em um homem. Era muita gente batendo, escarnecendo, blasfemando, ironizando, né? Falando que era Jesus e tal, e tudo isso Jesus suportou, né? Não era só a dor física, era a dor emocional e também a questão do bullying, né? De todo o sofrimento ali, era muito sofrimento, né? Nem se compara o que poderíamos imaginar aqui. Os soldados não tinham ideia de quem que era aquela pessoa que eles estavam, né, fazendo o bullying. Agora vamos continuar. Agora Marcos 15, 27 a 32. Marcos 15, 27 a 32. Vai lá, Jamil. Lê alto aí, cara. 27 a 32. Deixa eu ver aqui. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ah, tu que destróis o santuário e que em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas, escarnecendo, entre si diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz, o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Então, ó, Jesus estava na cruz, estava crucificado. A cruz era o pior instrumento de tortura que existia, era conhecido naquela época. Né, eu vi, na lição fala, né, que a cruz ficava no pulso e tem um nervo que passa aqui, então ficava pegando aquele nervo e ficava dando, imagina, ficava dando choque. Devia ser uma dor assim absurda. Era muita dor para respirar
e para soltar o ar. Era para tentar respirar e depois para soltar o ar, a outra dor insuportável também. Que hora que ele ia respirar, ele tinha que apoiar no pé. O pé estava também enfiado, um prego aqui, ele tinha que fazer a força para cima para respirar. Nesse momento, o pé doía. Tava um negócio enfiado lá, então aí ele descia, a hora que descia, pegava no nervo aqui. Isso é uma coisa terrível. E aí o povo, em vez de ter um pouquinho de dó, um pouquinho de humanidade que seja, não. Passava e falava assim, não é você que destruiu o santuário? Tá aí, ó, então se salva. Você não é bom. E o pessoal passava e ficava tirando sarro. Ficava caçoando. As afirmações divinas, elas parecem ser muito arrogantes, né? Cadê o... Tá com você? Tô. Então, o problema que eu vejo assim, que é a pessoa que está na natureza pecaminosa, quando ela escuta alguém falar de alguma coisa que envolve poder, que ela não tem, ela pensa, essa pessoa está querendo ser melhor que eu. Então nunca eles conseguiram reconhecer a divindade nas falas de Jesus. Então assim, a pessoa na natureza pecaminosa, ela fica magoada com quem fala alguma coisa que exprime um poder que ela não tem. E aí depois, vendo na cruz, fala, não foi você? É a Matrix do pecado. A pessoa só enxerga aquilo, você não estava se achando melhor do que eu, agora mostra. Porque eles são cegos, por isso que Jesus falou, eles não sabem o que estão fazendo. Ignorância total. Agora pensa, ó. Eu não sei quem aqui, eu não quero que ninguém levante a mão, tá, pessoal? Mas aqui, quem é bolsonarista roxo? Para, não levanta a mão, não levanta a mão. Agora imagine um petista na cruz. É mais ou menos isso que os sacerdotes sentiam em relação a Jesus. Só que acho que talvez fosse pior. É como se os sacerdotes fossem um petista, Jesus fosse um bolsonarista ou vice-versa. Vocês conseguem ver que assim, para a gente virar sacerdote, fariseu, escriba, é muito fácil. É muito fácil. Tá? Só que é claro, Jesus não tinha pecado. Jesus não tinha pecado. Todos os bolsonaristas e petistas têm pecado, tá? Até os que são de centro também têm pecado. Todos nós temos pecado. Agora, Jesus poderia também, novamente, ele poderia fazer... é? Então tá, peraí. Né? Pegava a cruz, levantava e mandava na cabeça. Ele poderia ter feito isso, certo? Poderia sair, né? Pegar a cruz e sair, né? É igual aqueles filmes lá do Senhor dos Anéis, lá que o cara... Só que acontece, ele não fez. Justamente porque ele estava preocupado com a salvação daquelas pessoas que estavam escarnecendo dele. Ele estava pensando na salvação daquelas pessoas que estavam escarnecendo dele. Que muitas se arrependeram depois. Muitas se arrependeram depois. Então assim, vocês conseguem ver que, assim, a nossa cabeça, a nossa mente, a nossa disposição está muito distante da de Jesus. Em relação ao perdão, em relação ao amor, sabe? Quando alguém fere a gente, cara, quando alguém tem uma posição muito diferente da nossa, a gente tem raiva, a gente quer ver que aquela pessoa... Geralmente, muitas vezes, a gente quer ver aquela pessoa se dando mal mesmo. Quando você vê a pessoa se dando mal, sofrendo, aí você dá um sorrisão assim. É claro que muitas de nós não vai transparecer isso, né? Fala, coitado, né? Mas na verdade, né? Eu já sei, não sei se vai citar daqui a pouco, mas Jesus orando por aquelas pessoas, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Isso é incrível, né? Jesus fazer essa oração. Jesus intercedendo, né? Isso fala em outro evangelho, né? Não sabem o que fazem. Por isso que toda nova ideia revolucionária, ela primeiro é negada. Isso aí é uma coisa que o ser humano, sem talvez discernimento divino, já sabe. Toda ideia revolucionária que é nova, que é verdadeira, ela primeiro é negada. Depois ela é extremamente atacada. Aí depois, você... Né? Parece assim, você fala,
sempre problema, e sim, problema do pecado. É assim que dentro da natureza pecaminosa, as novas ideias revolucionárias entram dentro do contexto social, enfim, ou do contexto que ela vai ter um benefício. É assim. Depois de aceita, ela é distorcida para o mal. Acontece. Mas vamos lá. Acho que vai ser o último que a gente vai ler aqui. Marcos 15, 33 a 37. Marcos 15, 33 a 37. Quem pode ler aí? Você quer ler, Evelyn? Vai, Evelyn. Vai lá, lê bem alto aí. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Isso, traduzindo, é: Deus meu, por que me desamparaste? Até o 34? 37. E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Eis que chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, e pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: Deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou. Então, primeiro o pessoal achava, porque quando Jesus usou a palavra Eloi, Eloi, né? Era uma palavra semelhante lá. A gente leu uma lição. A palavra Elaí, que na verdade, que quer dizer que é o nome de Elias. Que queria dizer Iavé. Como é que é mesmo? Salvação, Iavé, um negócio assim. Depois você lê lá. Mas tinha o mesmo significado de Deus. Então eles acharam que Jesus estava chamando Elias para salvar ele, ainda escarneceram assim, né? Ah, vamos ver se Elias vem mesmo. Mas quando Elias tinha andado vários dias no deserto e estava pedindo para morrer, quem que foi consolar Elias? Jesus. Quem que deu a vitória para Elias lá no monte, sobre os 450 profetas? Jesus. Quem fez todos os milagres de Elias? Jesus. Tá vendo que o povo não tinha noção, achando que Elias ia vir ajudar a pessoa que sustentou Elias durante toda a vida dele. Muitas vezes a gente está com uma visão completamente errada de tudo. É cosmovisão, né? O pessoal fala. Muitas vezes a gente tem que questionar a nossa cosmovisão sempre. Porque muitas vezes a nossa cosmovisão está de ponta cabeça. E aí, ó, outra coisa. Diz que era meio-dia, escureceu. Quando Jesus estava na cruz, era meio-dia, escureceu. E o que acontece? O povo continuou escarnecendo. Se você vê alguém tão importante, não é? Porque eles davam importância para Jesus, já que eles estavam escarnecendo tanto Jesus, quer dizer que eles davam importância para Jesus, certo? Tá morrendo na cruz e fica escuro ao meio-dia, pelo menos com medo você vai ficar quieto. Mas não, continuaram escarnecendo. Você vê a cegueira das pessoas, a cegueira. Diante de evidências fortíssimas, eles continuaram escarnecendo. E aí então Jesus, a gente viu, né? Ele cita Salmo 22, verso 1. Que ele fala, quando ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? O que vocês acham? Ele estava citando Davi? Vocês acham que Jesus estava citando Davi? Não. Jesus não estava citando Davi. Davi citou Jesus. Vocês conseguem ver que é diferente? Jesus não citou Davi. Davi citou Jesus. Davi, em algum momento da vida dele, ele estava se sentindo desamparado por Deus. Ele estava passando por um sofrimento muito grande. E aí, o Espírito Santo colocou na mente dele tudo que Jesus passou por ele.
Você está se sentindo desamparado, meu filho? Eu vou me sentir desamparado um dia por você. Então Davi visualizou Jesus passando por tudo aquilo na cruz. O desamparo que a gente sente às vezes não chega nem perto do desamparo que Jesus sentiu na cruz. Pode falar. Só quero fazer um comentáriozinho aqui. A gente revendo, né, relembrando todo esse sofrimento de Jesus, na hora de ele sepultar, quem apareceu? Quem apareceu na hora de sepultar Jesus? Depois Jesus morreu. José de Arimateia. Quem era José de Arimateia? Era um membro do Sinédrio. Mas ele apareceu em algum evento que Jesus fez? Eu não lembro de ter visto na Bíblia alguma vez que ele apareceu. E os discípulos apareceram? Os discípulos estavam juntos sempre, né? Multiplicação dos pães, e milagre, mais milagre. Os discípulos juntos. Pedro era o campeão, né? Não, o senhor não vai nem para Jerusalém. Aí que ele teve que repreender Pedro, falando que Satanás estava falando por ele. Então, uma pessoa teve coragem de sepultar Jesus. E os outros, os discípulos? Cadê os discípulos? Sumiram. Eu peço para Deus para me dar força no final, trazendo agora para o nosso tempo. Nós estamos no final dos tempos. O que vai acontecer? A angústia de Jacó e tal, né? Perseguição, aquela coisa toda. Para Deus me dar força para mim ficar junto dele. Não. Fazer igual João Rus. Vai para a fogueira, morre cantando, porque Jesus não deixou de sentir dor, morreu cantando. Então a gente tem que ter isso na nossa cabeça. Deus vai nos ajudar, dar força e não vai deixar passar por sofrimentos além da angústia de Jacó, né? Que é uma coisa natural que vai acontecer. Mas que Deus nos dá força para resistirmos tudo isso e permanecermos do lado dele. Então assim, a última pergunta que eu vou fazer, já vou responder, porque a gente tem 50 segundos. Quem foram os principais responsáveis pela crucificação de Jesus? Foram os fariseus, os mestres da lei, os sacerdotes. E Jesus, qual o objetivo dele em relação a essas pessoas? Ele queria salvar essas pessoas. Quando ele chamava eles de hipócritas, ele não estava querendo só xingar, ele não estava querendo xingar os caras. Ele estava querendo salvar, ele estava querendo dar um chacoalhão. Vocês são hipócritas, vocês precisam acordar. E deu certo. Para José de Arimateia deu certo. Para Nicodemos deu certo. Vocês conseguem ver que não foi em vão que alguns deles se salvaram? Então assim, a graça de Deus, ela é infinita. Ela pode chegar a qualquer lugar. A gente só precisa acreditar.